dia, meus amores. Tudo bem? Hoje, dia 19 de agosto de 2020. Olha, o mês de agosto, ó, piscou, já tá acabando, né? Graças a Deus. Mas estamos aqui para o quê? Nossa aula de ciências. Esse bimestre, terceiro bimestre, nós temos conteúdos bem legais em ciências. Eu gostei bastante. Pretendo fazer algumas coisas legais com vocês, mas preciso da colaboração de vocês, né? Para poder fazer as atividades, para poder construir as coisas. Preciso que vocês também se empenhem. Mas vamos lá, mais pra frente a gente vê um pouquinho melhor disso. Então, o que vai acontecer hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a reprodução dos seres vivos. E é isso. A reprodução e a fase da vida dos seres vivos, gente. Olha aqui. Tive que olhar aqui porque eu esqueci. Reprodução e a fase da vida dos seres vivos. Então, esse conteúdo é o primeiro conteúdo, né, do nosso sumário de ciências. Então, como eu disse nos outros vídeos, todo esse conteúdo vai estar disponível na plataforma para vocês copiarem no caderno texto e fazerem a atividade. Atividades são só 2 atividades bem simples e uma dessas atividades, que é a número 2, ela vai ser contada como trabalho, tá bom? Na semana que vem vocês vão ter que entregar trabalho e esse trabalho vai ser esse de ciências, tá bom? Cada matéria tem o seu trabalho que eu passei todo dia. Segunda eu passei um, ontem eu passei outro e hoje estou passando mais um em ciências, tá bom? Então, o de matemática vocês vão entregar num dia, de ciências no outro, de geografia no outro. Tudo tá no cronograma de agosto, beleza? Então vamos lá. A reprodução e a fase da vida dos seres vivos. Gente, primeiro, reprodução. Reprodução é essencial, é uma característica de qualquer ser vivo, qualquer coisa que é viva, ela tem que se reproduzir. De alguma forma, ela tem que se reproduzir. Por quê? Existem algumas formas de reprodução, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Mas qualquer ser vivo, eu digo qualquer um mesmo, ele precisa se reproduzir de alguma forma. Por quê? Se você não se reproduzir, se o ser vivo não se reproduzir, como é que vai continuar existindo ele? Ele vai acabar. Por exemplo, eu sou uma girafa. Exemplo, só existe eu e mais uma girafa. Aí tá. Nem eu e nem a outra girafa a gente se reproduz. Só existe eu e ela. Tá. Aí a gente envelhece e morre. E aí? Acabou as únicas girafas do mundo. Por quê? Porque elas não geraram outras girafas, não reproduziram outras girafas para poder continuar a espécie. Então a reprodução, ela é essencial, ela é obrigatória na vida de qualquer ser vivo, porque sem a reprodução a gente não perpetua a espécie, a gente não continua nenhuma espécie. O ser humano não tem filho, todo ser vivo, todo animal, ele vai se reproduzir, ele vai ter, ou ele vai gerar filhotes, ou ele vai gerar clones dele mesmo, que nós vamos explicar um pouquinho, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como que isso vai funcionar. Mas, então, vocês entenderam que a reprodução ela é essencial na vida de qualquer ser vivo e que é através dela e que é através da reprodução que nós continuamos uma espécie, que nós perpetuamos uma espécie, tá bom? E na reprodução de todos os seres vivos, assim, nos seres vivos em geral, existe 2 formas de reprodução. Nós chamamos de reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, quando eu estiver passando vocês estiverem vendo esse vídeo, abram o conteúdo que está na plataforma para vocês conseguirem acompanhar o que eu estou falando, ver o que está escrito, escrevendo no caderno, tá bom? Para vocês poderem entender. Vamos lá. A primeira, nós vamos falar da reprodução assexuada. O que é a reprodução assexuada? Muito simples. Nossa, eu ia soluçar. Muito simples.
A reprodução assexuada, ela é uma reprodução em que o indivíduo, ou seja, o ser vivo, ele não precisa de outro ser vivo da mesma espécie que ele, claro, porque nenhum ser vivo se reproduz com um indivíduo de outra espécie. Ele se reproduz com o indivíduo da própria espécie. Quando ele se reproduz com o indivíduo de outra espécie, acontece uma mutação. E isso aí é outro problema, tá? Vamos focar aqui. Então, o indivíduo, quando ele não se reproduz com alguém da própria espécie, por exemplo, vamos dar exemplo que a gente trabalha melhor, né? Por exemplo, eu sou um gato. Quando um gato tem filhote, ele se reproduz o quê? Com outro gato, certo? Um gato com gato vai gerar o quê? Gatinhos, filhotinhos, certo? Certo. Mas, na reprodução assexuada, existem alguns animais que eles não precisam de ninguém para se reproduzir. Olha que independente. Eles se reproduzem sozinhos, eles não precisam, ó, não preciso de você. Ele faz tudo sozinho, do jeito que ele quer, e é isso aí. Então, os animais que são assexuados, o que acontece? Tem o seu pró e tem o seu contra. Qual é o pró dos animais e dos seres vivos, né? Eu vou falar seres vivos porque não são só animais que se reproduzem sozinhos, as plantas também. Enfim, qual é o lado positivo desses seres vivos serem assexuados? Eles se reproduzem sozinhos. Exatamente isso. O lado bom é que eles não precisam de ninguém para se reproduzir. Eles conseguem fazer tudo sozinhos. Então, a hora que eles quiserem, eles conseguem se reproduzir. Agora, qual é o lado negativo? Não existe variabilidade genética nisso. O que eu estou falando? O que é variabilidade genética? É variação de indivíduo. Por exemplo, seu pai e sua mãe. Você nasceu exatamente igual a sua mãe ou exatamente igual ao seu pai? Não. O seu pai e sua mãe te deram as características um pouquinho de cada um deles. Então, isso é variedade. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada ser humano, cada animal vai ter a sua característica, vai ter o seu jeito. Ninguém vai ser igual a ninguém. Isso é variedade de espécie, de uma espécie. Agora, na reprodução assexuada, isso não acontece. Por quê? Quando o ser vivo ele se reproduz sozinho, o que ele faz? Ele gera um clone dele mesmo. Ou seja, eu vou criar outra pessoa igual a mim. Eu vou criar um ser vivo idêntico a mim. Então, todos os seres vivos dessa espécie vão ser exatamente iguais. Eles não vão ter diferenças entre si. Esse é o lado ruim. Não existe variabilidade nenhuma entre esses seres vivos. Alguns exemplos de seres vivos que são assexuados. Por exemplo, a estrela do mar. Algumas estrelas do mar, sabe os bracinhos, né, da estrela do mar? Tem umas que tem 5, tem umas que tem 9. Eu, quando fui na praia, achei uma estrela que tinha 9 bracinhos. Muito legal, muito bonito. Mas, o que acontece? Quando a estrela do mar, ela perde um pedacinho daquele bracinho dela, por exemplo, eu sou uma estrela do mar. Eu tenho vários bracinhos aqui. Aí, por exemplo, sem querer, algum animal cortou, ou eu prendi em algum lugar, e acabei perdendo um dos meus braços. Eu tenho aqui 10 bracinhos. Exemplo, tá, gente? Aí eu perdi esse bracinho aqui. Aí agora eu só tenho 9 bracinhos, né? Mas eu vou continuar minha vida. Ele vai continuar vivendo normalmente. Só que esse bracinho aqui que ela perdeu, ele vai ficar lá, no fundo do mar sozinho. O que vai acontecer? Esse bracinho vai virar outra estrela do mar. Então, ela se reproduziu sozinha, não precisou de ninguém, e ela gerou outro indivíduo, só que igual a ela. Ela vai gerar um indivíduo igual a ela. Então, a estrela do mar, um exemplo, perdeu um bracinho e esse bracinho virou uma outra estrela do mar. O que é muito legal, né? Mas, como eu disse, tem um lado bom e tem um lado ruim. Outro exemplo, plantas, né? Tem plantas que caem a sua própria folha, aquelas folhinhas, né? E nessas folhinhas, elas caem no solo e nascem outra planta igual a elas. Então, elas não precisam de ninguém para se reproduzir. Elas mesmas têm elas têm os dois gêneros que conseguem se reproduzir sozinhos, tá bom? Tá bom? Então, essa é a reprodução assexuada. Quando um ser vivo
Não são todos, tá? São seres vivos específicos. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, que eu falei das plantas, falei das estrelas do mar. Botei alguns exemplos aqui no conteúdo da plataforma para vocês entenderem, tá bom? Então, a reprodução assexuada é quando um ser vivo se reproduz sozinho, só que ele se reproduz idêntico a ele. Exatamente idêntico, tá bom? Então, caso tenha uma pergunta, qual é o lado positivo da reprodução assexuada? O lado positivo é que ela não precisa de ninguém para se reproduzir. Qual o lado negativo? O lado negativo é que não existe variabilidade nessa espécie. Não existe variabilidade genética. Por quê? É tudo mesmo igual, todo mundo igual. Ninguém muda. Tudo mesmo. É igual criar gêmeos. Todo mundo igual, mesma cara. Entendeu? Claro que até os gêmeos nossos, né, seres humanos, têm as suas características diferentes. Mas nesse caso, não é. Tá? E próximo, a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é a reprodução mais comum, né? Que é a reprodução dos mamíferos, de alguns outros animais. Então, de nós, seres humanos, né? Que também somos mamíferos. O que é a reprodução sexuada? É a reprodução que ela precisa do gameta masculino e do gameta feminino. Então, o gameta masculino e o feminino. O gameta feminino, o óvulo, né? Vai se reproduzir, vai se juntar com o gameta masculino e vai fazer o quê? Gerar um outro ser vivo, independente do ser vivo, seja animal, seja planta, porque a planta também faz isso, seja nós seres humanos, sejam animais aquáticos, aves, enfim. Então, a reprodução sexuada, um gameta masculino e um gameta feminino, eles se encontram e geram um novo ser como eu disse, com variabilidade, ao contrário da assexuada. Por quê? A reprodução sexuada, ela vai pegar características do pai, né, que é do macho, ou do homem, né, falando em nós seres humanos, e da mulher, da fêmea. Então, no gameta feminino vai ter as características da mãe, e no gameta masculino vai ter as características do pai. Quando eles se juntam e criam um novo indivíduo, esse indivíduo aqui vai ter características dos dois. Ele vai ser misturado. Eu, aqui ó, sou a cara da minha mãe, mas também sou a fuça do meu pai. Pareço com os dois. Sou filha dos dois. Porque peguei características tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então eu pareço com um pouquinho de cada. Entenderam? Essa é a reprodução sexuada. O lado bom é que existe essa variedade de pessoas, de espécie. Os indivíduos nascem com... Por exemplo, os animais, eles nascem com cores diferentes. As plantas também nascem uma maior, outra menor, uma com uma cor mais forte, outra com uma cor mais fraca. Então, existe variabilidade, tá bom? E o lado ruim é que ela precisa de outro indivíduo para poder se reproduzir. Ela depende de outro. Então, se não tiver outro indivíduo para ela se reproduzir, ela não vai conseguir. Então, o lado ruim é esse. Mas o lado bom foi o que eu falei, que tem muita variedade. Tá bom? Então essas são os dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a assexuada, tá bom? Que está disponível para vocês na plataforma. Eu falo isso toda hora para vocês não esquecerem de copiar no caderno, tá? É para vocês copiarem no caderno e me mandar sexta-feira normalmente. Normalmente normal. Isso aí. Vamos lá. Próximo tópico. Ciclo da vida. O ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? Todo mundo, todo ser vivo, ele tem um ciclo. Todo ser vivo, independente do ser vivo, ele tem um ciclo. É a mesma coisa que ser obrigado a se reproduzir. Ele é obrigado a ter um ciclo de vida. Normalmente, qual é o ciclo da vida? Qualquer ser vivo, ele vai nascer, ele vai crescer, se desenvolver, se reproduzir e envelhecer e morrer. Esse é o ciclo completão de um ser vivo. É claro que existem seres vivos, tanto humanos quanto animais, plantas, micro-organismos, peixes, aves, qualquer animal,
que vai, às vezes, interromper esse ciclo. Ele pode ser que não complete. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Uma onça. Uma onça não, né? Porque uma onça é difícil de um animal comer a onça. Vamos lá. Um rato. Pode ser. Um rato. Um rato, tem animais que comem rato, né? Então, tem rato que vai nascer, vai crescer, se desenvolver, ele vai reproduzir, ele vai envelhecer e vai morrer normal. Normal. Agora, tem rato que vai acontecer o quê? Ele vai nascer e pode ser que quando ele esteja crescendo, um gato venha e coma ele. Ele não conseguiu completar o restante do ciclo dele, da vida dele. Ele morreu antes da hora. Ou então ele se reproduz, mas ele não chega a envelhecer e vem algum carro e atropela ele. Um exemplo. Ele não completou o seu ciclo de envelhecer e morrer. Não. Ele foi interrompido em alguma parte. Isso pode acontecer com qualquer ser vivo, como nós, seres humanos também. Quantas vezes acontece alguma coisa, a gente pode ser atropelamento, pode ser doença, pode ser diversas coisas que nós podemos morrer antes da hora. Eu, por exemplo, sou nova, tenho 20 anos, e aí, pode ser que a qualquer momento aconteça alguma coisa e eu não complete meu ciclo de se reproduzir, terminar de se desenvolver, morrer de velhice, normal. Pode ser que isso aconteça? Claro, espero que sim, mas pode ser que isso não aconteça também. Assim como qualquer um de nós. Não existem crianças também, seres humanos, né, que eu estou falando, que também morrem quando criança, pessoas que ainda morrem quando criança. Então, o ciclo da vida, ele pode ser interrompido de alguma forma, mas o ciclo completo da vida, nós precisamos entender que a vida, ela tem um ciclo de qualquer ser vivo, que é nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir, envelhecer e morrer, beleza? Esse é o nosso ciclo da vida. Eu acho que esse foi todo o conteúdo que eu passei pra vocês. Cadê, ó? Exatamente isso. Aí, depois desse conteúdo de ciclo da vida, vai ter o quê? Atividade pra vocês poderem fazer. Aí, nesse arquivo, ele tem uma foto, né? Que é uma bola, assim, que mostra quem é ser vivo e quem não é ser vivo. Quem é ser vivo? Tá escrito assim, ó. Tem ciclo de vida, nasce, cresce, morre, precisa de alimento, precisa de água, respira, animais, plantas, micro-organismos, tudo isso. E agora, quem não é ser vivo, que é muito diferente, né, de quem é vivo. Quem não é ser vivo, ele não tem um ciclo de vida. Por exemplo, uma pedra. A pedra, ela vai ficar lá, ó. Vai ficar. Ela não tem um ciclo, ela não nasce. Ela não cresce, ela não se reproduz, é um ser inanimado, é um ser que não tem vida. Então, ela não tem um ciclo, não existe um ciclo. Ela não precisa de alimento, ela não precisa respirar, ela não precisa de água, não precisa de nada disso. Então, essa é a diferença dos seres que são vivos e dos seres que não são vivos, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Eu acho um conteúdo bem legal. Agora tem atividades para vocês fazerem. A primeira atividade é para vocês diferenciarem a reprodução sexuada da assexuada, igual eu expliquei para vocês, né? E falar pra mim com as palavras de vocês. Não vem me copiar o que tá escrito no texto, não, que eu não vou aceitar, hein? É para vocês colocarem o jeito que vocês entenderam. O que é reprodução assexuada? O que é reprodução sexuada? Eu expliquei aqui pra caraca e expliquei detalhadamente o que é cada uma, fiquei repetindo várias vezes. Então espero que vocês tenham entendido, tá bom? E a número 2 é para vocês pesquisarem algum ser vivo, qualquer ser vivo que vocês quiserem, seja planta, seja animal, seja micro-organismo, seja ave, réptil, mamífero, aquático, terrestre, o animal que vocês quiserem, o ser vivo que vocês quiserem. Até mesmo nós, seres humanos, você pode escolher, porque nós somos seres vivos, tá bom? Então vocês podem escolher, vocês vão escolher algum ser vivo, tá? No caderno de vocês, você vai escrever trabalho de ciências. Aí você vai colocar, né, que é o número 2 da atividade. Faz o cabeçalho, tá bom? Aí você coloca qual é o nome do ser vivo que você escolheu. Ser humano, aves, onça, leão, jacaré, qualquer animal que vocês quiserem, tá bom? Vocês vão dizer qual é o tipo de reprodução desse animal. Aí vocês vão colocar jacaré, nome dele,
faz a reprodução assexuada ou reprodução sexuada, vocês vão escrever qual é a reprodução desse animal. Ele precisa de outro indivíduo para se reproduzir? Ele consegue se reproduzir sozinho? Vocês vão me dizer. E qual é o ciclo de vida desse animal, tá bom? Esse animal, o que ele faz durante a vida dele? Nós, seres humanos, fazemos uma coisa. Um animal tem um ciclo de vida, num geral, do jeito que eu falei. Mas o que ele faz durante a vida dele? Ele se alimenta. Como que ele faz isso? Ele faz igual a gente? Ele caça? Vocês vão me dizer. Então façam um trabalho, tentem fazer um trabalho bem completinho, tá bom? Escrevam do jeito que vocês entenderam, de preferência, que eu gosto muito de ler o que vocês entenderam. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem, tá bom? Que eu estou no WhatsApp disponível para vocês o tempo todo. De 8 a meio-dia o tempo todo. E depois, assim que eu conseguir, eu falo com vocês. Então, um beijão, até amanhã e eu amo vocês. Beijo!